4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques, você conferindo a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. Mais uma vítima fatal em acidente de moto em Marília. Agora, no total, já são 13 óbitos nos acidentes de trânsito em Marília. E uma estatística revela, em apenas um mês, quase 500 pessoas morreram em acidentes em todo o estado de São Paulo. A gente vai debater o assunto. Comércio, em geral, liberado para funcionamento aos domingos e feriados, dentro de regras trabalhistas. Mais um caso de suicídio em Marília, 16º deste ano, o alerta continua. Depressão, uma doença que pode atingir qualquer pessoa a qualquer momento. No dia da yoga, dicas importantes sobre essa prática. E já que o assunto é data, estamos também no dia de alerta ao combate à asma, bem no início do inverno. Problemas respiratórios, é preciso ter cuidado. E a seleção brasileira joga tudo contra o Peru neste sábado em São Paulo, buscando classificação à próxima fase da Copa América. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Bem, nesse momento ainda complicado da economia, com a estagnação afetando diretamente o mercado de trabalho, uma notícia importante. O comércio em geral de todo o país está liberado para funcionamento aos domingos e feriados, dentro, é claro, de regras trabalhistas. Confira. No feriadão, o pessoal vem com tudo comprar na loja. O vendedor gasta saliva para atrair o consumidor. Em São Paulo, feriado tem lojas abertas, mas vendas fracas. A decisão do governo de permitir que o comércio, em geral, abra as portas em domingos e feriados não deve aumentar postos de trabalho, segundo este gerente. Pelo movimento que a gente tem durante a semana, durante o mês, nossa quantidade de funcionários já está no limite. Além dos estabelecimentos comerciais, a portaria publicada nesta semana contempla outros 5 segmentos: agências de turismo, indústria de óleos de extração de óleos vegetais, vinhos, aeronaves e serviços aeroespaciais. A lista passa a ter ao todo 78 setores. Com a medida, o governo quer incentivar a criação de empregos. Segundo o IPEA, o número de brasileiros que está há mais de 2 anos procurando trabalho subiu 140% de 2015 até agora. A possibilidade de trabalho aos domingos e feriados é muito importante para a economia e pode sim gerar oportunidades de trabalho. Por quê? A economia precisa funcionar de acordo com a vontade dos consumidores e com a realidade dos processos produtivos. Quem trabalhar aos domingos terá garantidas folgas em outros dias, escreveu o secretário especial de Trabalho e Previdência Social, Rogério Marinho, nas redes sociais. A Constituição não proíbe o trabalho aos domingos, mas sugere que o direito à folga semanal seja nesse dia. Com a portaria, o Ministério autorizou e fica faltando agora os sindicatos. No caso de São Paulo, a legislação municipal vai mais longe. Ela exige que para trabalhar aos domingos e feriados tenham acordo ou convenção coletiva. Portanto, essa portaria ela afronta a legislação municipal, federal e a própria legislação atual trabalhista. Entre os consumidores, a nova regra divide opiniões. Eu acho maravilhoso, principalmente para gente que trabalha bastante, que não tem tempo de vir durante a semana. Nós aproveitamos o feriado para poder vir. Na visão de consumidor é bacana, agora trabalhista já não, né? Que acaba com o seu final de semana ali, né? O seu descanso remunerado. E aqui em Marília terá que ser firmado o acordo entre o Sindicato do Comércio Varejista de Pedro Pavão e o Sindicato dos Comerciários de Mário Herrera para esse funcionamento aí dentro
dessa norma federal com relação à liberdade de funcionamento do comércio em geral aos domingos e feriados. E, é claro, expectativa de recuperação do poder de compra da população. Mais uma vítima fatal em acidente de moto em Marília, sepultado na tarde desta sexta-feira no cemitério Parque das Orquídeas, o corpo de Everton Aguiar Mendes, 31 anos de idade. Está aí a foto do Everton. Ele tinha acabado de comprar essa moto 600 e se envolveu num acidente de forma isolada na madrugada do feriado desta quinta-feira de Corpus Christi, na Avenida Sanches Cibantos, na saída para Nóbrega, Oriente, Pompeia. Acabou passando numa valeta, perdeu o controle e sofreu uma queda violenta, traumatismo e morreu na hora. Já dá para perceber aí o excesso de velocidade tranquilamente. Está aí, 13ª vítima fatal, hein? 13ª vítima fatal em acidentes de trânsito em Marília, maior parte acidentes com moto. Aliás, uma estatística divulgada em todo o estado de São Paulo revela, em apenas um mês, 30 dias, 485 mortes no trânsito no estado de São Paulo. É muita coisa. Nosso convidado, Marcos Farto, especialista em trânsito. Boa noite, Farto. Boa noite, Zé Henrique. Um número desse, em apenas 30 dias, é muita coisa, não, Farto? Sim, infelizmente é expressivo e nós ficamos, digamos, preocupados, até porque quem perece no trânsito são pessoas de bem, pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão passeando com suas famílias, ou mesmo num trânsito comum. E, de repente, um acidente, uma intercorrência, gera essa fatalidade, fora aqueles que sobrevivem com alguma sequela ou com algum prejuízo por alguns meses, o que acaba trazendo um outro prejuízo na família e na sociedade. Bem, o que tem que ser melhorado é a educação para os jovens e a reeducação para os mais de idade, é isso? Olha, infelizmente o Brasil, Zé Henrique, ele peca muito na educação para o trânsito. Só se preocupam com isso na época de tirar a carteira de habilitação. Posterior, não há interesse em retornar para a sala de aula e não há interesse de fazer da pré-escola até a terceira postura de uma pessoa educada que chega ao nível superior, né, ao terceiro grau. Não há uma formação para isso. Então o motorista se preocupa somente para o momento e aquilo que ele ouve nas redes sociais ou através de uma reportagem. Não há interesse de uma direção defensiva, os veículos cada vez mais potentes, tecnologicamente adaptados, e o motorista só se preocupa no conforto. Então, por um lado, peca o governo em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal. Por outro lado, pecamos nós, motoristas e pedestres, pela falta de interesse na legislação, e o resultado é essa soma negativa, onde pessoas acabam se envolvendo em acidentes, trazendo aí prejuízos de todas as naturezas, é criminal, é civil e até mesmo administrativa. Então é importante sim um empenho maior dos governos, seja no estado, no município ou na federação, para a educação na base, começando da base até o terceiro grau. Aliás, o Conselho Nacional de Trânsito está reduzindo de 25 para 20 aulas práticas, o mínimo necessário para se tirar a carteira de habilitação. E o simulador passa a ser facultativo. Sua opinião, Farto? Esse é mais um prejuízo dos mandos e desmandos, né? O simulador, ele veio com uma força imponente que o proprietário do CFC deveria comprar para oferecer uma aula mais adequada ao aluno. Nisso, esse equipamento custa em torno de 40 a 50 mil reais. Depois, começou-se a permissão para locação. E aí o empresário acaba investindo e esse valor é repassado ao aluno. Agora vem uma nova regra, liberando, abrindo mão. E aquele que fez o empreendimento, aquele que investiu,
agora tomou um prejuízo, e isso acaba sufocando ainda mais as aulas, porque vai gerar uma demanda maior de combustível, uso do veículo, a depreciação, que vai acabar encarecendo de outra maneira, e o cidadão acaba pagando com isso, na conta final, esse prejuízo que é repassado lá de cima. Deixa eu aproveitar também sua opinião. A famosa cinquentinha, pelo menos por enquanto, suspensa a obrigatoriedade da carteira de habilitação para a famosa moto cinquentinha. Quero também seu comentário. Olha, a cinquentinha, bicicleta elétrica ou bicicleta motorizada, para a sua condução na via pública, a primeira coisa que tem que existir é o conhecimento das regras de trânsito. Não é o motor em um veículo que vai condicionar um acidente. Bicicleta também, quando invade contramão, transita na calçada, avança o semáforo vermelho, está potencialmente fadada a um acidente e uma fatalidade. Então, o governo, ele, quando percebe que esses veículos estão chegando no mercado, a exemplo, o patinete, existe uma preocupação para que haja uma regra e nessa regra haja uma punição. E para existir uma punição é preciso que todo o cenário, toda a base, seja ela administrativa ou executiva, tenha um contexto para que a polícia fiscalize, o agente de trânsito fiscalize e essas regras possam ser cumpridas. O cumprimento da regra evita acidentes. Por isso que existe toda a preocupação nesse cenário para evitar um prejuízo em lesão corporal e a vida. A multa é o de menos. A multa se paga, a vida não. Bem, só para a gente concluir seu comentário com relação aos pontos negativos da carteira de habilitação. O governo querendo aumentar de 20 para 40. Seu comentário, Farto. Particularmente, eu vejo isso como um prejuízo. É como dar ao condutor, ao motorista infrator, uma carta de alforria, para que ele possa continuar cometendo até 40 pontos, para só então depois cumprir a pena. A pena, ela tem o poder de correção, fazer uma reeducação para a pessoa. E quando você amplia essa demanda de permissão para cometer irregularidades, existe um fator negativo lá atrás. Por exemplo, o motorista que continua falando ao celular ou manuseando o aparelho, e existem duas diferenças, uma é infração média e a outra é gravíssima, ambas as situações podem causar mortes. Avançar um sinal vermelho, avançar um sinal de parada, uma distração, atropelar e matar alguém. Então eu estou permitindo que esse condutor infrator continue no seu erro, colocando em risco potencial a todos nós. Então não é a demanda de pontos que vai fazer o motorista ser responsável. Eu, particularmente, manteria esses 20 pontos e até existem casos que, por exemplo, nos Estados Unidos, são 12 pontos. E em outros países, é importante lembrar que a educação no trânsito, ela é prioridade e não apenas o valor da multa ou a penalidade na carteira de habilitação. Palestras de informação e educação no trânsito, as palestras continuam, não, Fato? Sim, eu tenho empenhado ainda mais agora, nesses últimos dias. Marília, infelizmente, sofre já com 13 fatalidades no trânsito, a maioria motociclistas. Então, de maneira, em comum acordo com os entregadores, nós iremos fazer uma palestra gratuita neste próximo domingo, às 15 horas na APAI Marília. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível, que será doado para a entidade, a Associação Amor de Mãe. Então, você motociclista que queira participar, compareça, leve 1 quilo de alimento, haverá sorteio de brindes, a palestra terá duração de apenas 1 hora. Qual é a intenção, Zé? A intenção é trazer orientações melhores para esses profissionais que trabalham de dia e de noite, constantemente, e são alvos, às vezes, de imprudências. Então, orientá-los e recuperar, resgatar essa imagem positiva, porque são profissionais, são pais e mães de família que trabalham arduamente para ganhar um salário, e um erro pode causar aí um prejuízo enorme. Muito bem. Obrigado, Farto. Reforma previdenciária, a economia totalmente dependente dela. O presidente da Câmara quer a votação ainda no primeiro semestre. Vamos até Brasília. Antes de deixar a articulação política do Planalto com o Congresso, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, fechou um acordo com líderes partidários capitaneados pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O governo Bolsonaro vai liberar 40 milhões de reais até o ano que vem em emendas e verbas para os deputados que votarem a favor da reforma.
Com isso, o Planalto antecipou em 2 anos o acerto feito em abril. Na reunião realizada na Casa Oficial da Presidência da Câmara, Onyx teria afirmado ainda que continua à frente das negociações com o Congresso até a votação das mudanças nas aposentadorias. Entre os programas beneficiados está o Minha Casa Minha Vida e investimentos previstos no orçamento do ano passado. Além do dinheiro, segundo a reportagem, parlamentares esperam que já na semana que vem comecem as nomeações políticas para empresas do governo federal nos estados. A reforma da Previdência não pode ser contaminada pelo toma lá da cá. Isso é votar contra o Brasil. Com a liberação de recursos e início das nomeações, o governo espera colocar em prática seu plano mais ambicioso: aprovar a proposta de emenda constitucional no plenário da Câmara ainda no primeiro semestre legislativo, que vai até 17 de julho. Mas, antes, é necessário votar o relatório do deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, na comissão especial. Até agora, 71 dos 149 inscritos já falaram. Ainda faltam 78. O presidente do colegiado disse que assim que terminarem os debates, pretende colocar em votação o texto, o que pode acontecer daqui a uma semana. Convoco reunião para terça-feira, dia 25, às 9 horas, em plenária, definir para a continuação da discussão.